Medidas de comprimento, tempo e massa. Até meados do século XX, eram usadas diferentes unidades de medida para determinar o comprimento ou a massa de um corpo, exemplo, jarda, pé. Isso certamente dificultava as relações comerciais e as trocas de informações científicas entre os países. Para resolver isso, surgiu assim o Sistema Internacional de Unidades, SI, com o objetivo de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos. De acordo com o sistema internacional, as unidades consideradas fundamentais para a mecânica são o metro, unidade de comprimento representado por m, o segundo, unidade de tempo representado por s, e o quilograma, unidade de massa representado por kg. Existem outras 4 grandezas comuns na física que estudaremos em momento oportuno. As unidades metro, segundo e quilograma são as unidades base do sistema internacional, mas são comuns variações dessas unidades. O quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro são variações do metro. O minuto e a hora são variações do segundo. A tonelada e o grama são variações do quilograma. É importante sabermos converter essas variações para as unidades do sistema internacional. Para isso, usamos seus valores. Por exemplo, 1000 metros são 1 quilômetro. Já 1 metro tem 100 centímetros. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos ou 60 minutos. 1 quilo tem 1000 gramas. Vamos ver o exemplo. Dê os seguintes valores em unidades do sistema internacional. 50 centímetros. Eu tenho aqui a grandeza comprimento, mas uma variação da unidade base do sistema internacional, que é o metro. Então, eu preciso converter 50 centímetros para metro. Como é que eu faço isso? Utilizando um valor. Utilizando o valor, 1 metro é igual a 100 centímetros. Posso fazer uma regra de 3. Então, se 1 metro é igual a 100 centímetros, x metro é igual a 50 centímetros. Logo, multiplico cruzado, 1 vezes 50, 50 é igual a x vezes 100, 100x. X é igual a 50 dividido por 100, que é igual a 0,5 metro. Logo, 50 centímetros tem 0,5 metro. 5 minutos. Grandeza tempo. A unidade para tempo é o segundo. Estou usando minuto, preciso converter isso para segundo. Voltando aqui atrás. 1 minuto é igual a 60 segundos. Fazendo a regra de 3, 1 minuto é igual a 60 segundos, assim como 5 minutos é igual a x segundos. Multiplicando isso cruzado, 1 vezes x, x é igual a 5 vezes 60, 300 segundos. Então, em 5 minutos, tem 300 segundos. Grandeza massa, variação da unidade quilograma, preciso converter isso daqui para quilograma. Como é que eu vou fazer isso? Voltando aqui, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Posso usar esse valor na regra de 3. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Logo, x quilograma é igual a 600 gramas. Multiplico cruzado, 1 vezes 600, 600 é igual a x vezes 1000, 1000x. X é igual a 600 dividido por 1000, que é igual a 0,6 quilogramas. Então, 600 gramas é igual a 0,6 quilogramas. Reparem que eu tenho aqui variações
das unidades base do Sistema Internacional. Então eu converti para as unidades base do Sistema Internacional, que é o metro para comprimento, o segundo para tempo e o quilograma para massa. Então chegamos na cinemática, ramo da física que estuda os tipos de movimento. Para tanto, é importante conhecermos alguns conceitos básicos que irão nos ajudar a compreender esse conteúdo. Móvel: qualquer corpo com capacidade de realizar movimento. O móvel pode estar em dois estados. Ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo de um referencial. Referencial: corpo em relação ao qual analisamos se o móvel está em repouso ou em movimento. Observe uma pessoa parada em determinado local. Essa pessoa está analisando o movimento de um veículo que passa por ela. Neste veículo há pelo menos duas pessoas, o motorista e uma passageira sentada atrás do motorista. Chamamos essa pessoa do lado de fora do veículo de referencial 1. A que conclusão ele chega sobre o estado do motorista? Certamente ele conclui que o motorista está em movimento, já que sua posição varia com o passar do tempo. Mas, se adotarmos a passageira como referencial e a mesma pergunta for feita a ela, diria que o motorista está em repouso, pois em relação a ela, a posição do motorista não variou com o passar do tempo. Concluímos que o movimento é relativo, depende do referencial adotado para analisar o móvel. Já para um referencial posicionado fora da Terra, tudo por aqui está em movimento, uma vez que a Terra realiza dois movimentos, translação e rotação. Distância percorrida é o quanto que um móvel anda de um lugar a outro em uma trajetória. Já o deslocamento é a menor distância entre as posições inicial e final de um móvel, não importando o percurso ou a distância percorrida. Exemplo: Joãozinho sai de sua casa e vai até a escola, que fica a 600 metros de distância. Qual foi a distância total percorrida por Joãozinho e qual o deslocamento? Eu vou desenhar uma régua imaginária que vai ligar a casa de Joãozinho até a escola. Essa régua imaginária é chamada de trajetória. E é igual a 600 metros. Cada ponto nessa régua imaginária, nessa trajetória por onde Joãozinho vai passar, é chamado de posição ou espaço e é representado pela letra S. No instante inicial desse movimento, T0, Joãozinho se encontra na posição inicial, que é a origem da trajetória, ou 0 metro. No instante final do movimento, T1, Joãozinho se encontra na posição final da trajetória, que é igual a 600 metros. A distância total percorrida por Joãozinho é o quanto ele anda para ir de sua casa até a escola, ou seja, 600 metros, que é o comprimento da trajetória. Já o deslocamento é expresso pela diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Portanto, deslocamento pode ser expresso como ΔS igual a espaço final menos espaço inicial. Como o espaço final é 600 metros e o espaço inicial é 0 metro, logo, o deslocamento de Joãozinho foi de 600 menos 0, 600 metros. A letra grega delta na física é usada para indicar a variação entre dois valores de uma mesma grandeza. Segundo exemplo, Joãozinho sai de sua casa e vai até a escola e, na volta, para em uma papelaria localizada na posição S igual a 400 metros. Desenho novamente a trajetória da casa de Joãozinho até a escola e aqui na posição igual a 400 metros está localizada uma papelaria. No instante inicial,
do movimento, a posição inicial de Joãozinho continua sendo a origem da trajetória, ou sua casa. Já o instante final do movimento passa a ser a papelaria, que é onde o movimento de Joãozinho termina, ou seja, ele foi até a escola e voltou à papelaria, terminando o movimento. A distância da casa de Joãozinho até a papelaria é de 400 metros e da papelaria até a escola, 200 metros. Qual foi a distância total percorrida por Joãozinho? 600 metros até a escola, mais 200 metros até a papelaria. Logo, a distância total foi de 800 metros. O deslocamento é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Logo, deslocamento é igual a 400 metros menos 0 metro, que é igual a 400 metros. Velocidade é a grandeza que registra a rapidez com que um movimento é realizado, ou seja, variação da posição de um móvel com o passar do tempo. Portanto, a velocidade é igual à razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade base para distância é a mesma de comprimento, ou seja, o metro, e para tempo é o segundo. Portanto, a unidade base no Sistema Internacional para velocidade é o metro por segundo. Usualmente, utilizamos o quilômetro por hora, mas é importante fazermos a conversão para o Sistema Internacional. Repare que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Isso quer dizer que, se em 1 segundo eu percorro 1 metro, em 2 segundos eu percorrerei 2 metros. Portanto, em 3.600 segundos, percorrerei 3.600 metros. Fazendo a conversão para quilômetro, 3.600 metros é igual a 3,6 quilômetros. E aqui, fazendo a conversão para hora, 3.600 segundos é igual a 1 hora. Portanto, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Assim, se quiser transformar metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicamos por 3,6. E se quisermos transformar quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos por 3,6. Guardem isso. Vamos ver um exemplo. Transforme as velocidades em metro por segundo ou quilômetros por hora, conforme a possibilidade. 14,4 km por hora vou transformar para metros por segundo. Neste caso, dividimos por 3,6. Logo, 14,4 dividido por 3,6 é igual a 4 metros por segundo. 378 km por hora transformamos para metro por segundo, dividindo por 3,6. 378 dividido por 3,6 é igual a 105 metros por segundo. 15 metros por segundo. Vamos transformar para quilômetros por hora. Multiplicamos, neste caso, por 3,6. 15 vezes 3,6 é igual a 54 quilômetros por hora. 10 metros por segundo transformamos para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. 10 vezes 3,6 é igual a 36 quilômetros por hora.